disponível gratuitamente para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, assista às nossas aulas quantas vezes quiser nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores, dos intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã! Olá, boa tarde para você ligado na programação da Rede Minas. Vamos agora ao vivo até a cidade administrativa para transmitir a coletiva de imprensa da saúde estadual com os números da pandemia da Covid-19 no estado. Na sequência eu volto com o Jornal Minas, primeira edição e as principais notícias de hoje. Vamos então até a cidade administrativa para acompanhar. Boa tarde. Estamos ao vivo pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook. A transmissão também é feita pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Hoje é quarta-feira, 26 de julho, Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. Estamos com o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Pinho, e secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que tem as informações da Covid-19 em Minas Gerais. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Mais uma coletiva. E nós vamos direto ao boletim epidemiológico. O total de casos confirmados é de 201.973, casos em acompanhamento 31.484, casos recuperados 165.541 e óbitos confirmados 4.948, mais uma vez famílias em relações às quais, infelizmente, nós recebem os nossos sentimentos, as nossas condolências em função da perda dos seus entes queridos. E, de imediato, nós vamos passar uma nota informativa e depois passaremos uma explicação através de um vídeo, nota informativa sobre a alteração no nosso boletim epidemiológico Covid-19. E é com o objetivo de apresentar a distribuição dos novos óbitos, pela data em que ocorreram, que foi realizada a inserção de novo gráfico no boletim epidemiológico, que informa o percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas por data de ocorrência. É de se observar que, de modo geral, esse número retrata os novos registros notificados à Secretaria de Estado de Saúde nas últimas 24 horas, mas que ocorreram em períodos anteriores. Desse modo, o aumento do número de óbitos registrados nas últimas 24 horas pode não representar um aumento efetivo no número de óbitos registrados da Covid-19, mas a qualificação do sistema de informação com o encerramento de óbitos ocorridos anteriormente e que estavam em investigação. Nos últimos dias, nós vimos apresentando os gráficos para vocês, para que entendam, e agora nós fizemos então essas adaptações no nosso boletim epidemiológico, de modo que fique mais claro. E ao entrar no site, vocês verificarão, no final do tópico 2 do boletim,
O site é o coronavírus.saude.mg.gov.br/boletim. E aí, no final do tópico 2, nesse boletim, no site, vocês verão. Lá haverá o percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas por data de ocorrência. Em relação a essa descrição que nós fizemos, nós vamos pedir agora que se faça a projeção, e aí será mais fácil para que os senhores compreendam. A projeção, por favor. Está rolando, então, aí na tela de vocês, e no final do tópico, aí vocês estão vendo a rolagem, no final do tópico 2, vocês verão aí o boletim, então, né? E verificam aí como está exposto na tela agora, como eu havia mencionado, o percentual de óbitos registrados nas últimas 24 horas por data de ocorrência. Só relembrando, então, o site é coronavírus.saude.mg.gov.br/boletim, e aí fica mais fácil para que compreendam, porque nós, como eu disse, mostramos nos últimos dias um gráfico, ou 2 gráficos, melhor dizendo, em que se mostrava a data de ocorrência efetiva do óbito e a data do boletim. E isso, então, consolidado e mostrando para os senhores esse percentual, então, registrado nas últimas 24 horas, fica de melhor percepção, relembrando que esses boletins ficam expostos nos sites, temos o site do coronavírus, e de melhor compreensão, então, para os senhores. A jornalista Yasmin Braga, Portal de Notícias Barbacena Mais, pergunta ao chefe de gabinete João Pinho: vocês não acham que ainda é cedo para começar a ter uma normalização do comércio, serviços e outros setores, levando em consideração que o vírus ainda não foi totalmente erradicado? Bom dia, boa tarde, Yasmin, obrigado pela pergunta. A primeira coisa que a gente precisa apontar como contexto aqui para essa resposta é que a gente precisa reconhecer sempre aqui que a gente vai enfrentar sempre uma situação de saúde pública e uma situação econômica. Nós aqui somos gestores da Secretaria de Estado de Saúde, então estamos aqui sempre para trazer essa visão, mas a gente precisa reconhecer que quanto mais tempo em pandemia, mais a gente tende a agravar uma possível crise econômica. A gente até essa semana a gente está finalizando aquele estudo de saúde suplementar, dos planos de saúde, que foi comentado recentemente, e um dos dados que é bem impactante aqui para a gente nesse contexto é a quantidade de planos de saúde que são para clientes corporativos. Cerca de 86% dos clientes e usuários de plano de saúde são clientes corporativos. Ou seja, o vínculo de trabalho deles é o que vai garantir esse plano de saúde em última instância. Se essas pessoas vêm a perder o seu emprego, obviamente uma parte delas vai contratar um plano individual, mas uma parte representativa delas não vai conseguir contratar um plano de saúde vigente no mercado. Então, ela vai passar a contar apenas com a saúde pública como forma de fazer os seus atendimentos. Ou seja, quanto mais a crise econômica se agrava, mais impacto a gente também tem na saúde pública. Ou seja, temos impacto imediato, um impacto que temos que contornar, que temos que mitigar, que é a questão das enfermidades por coronavírus, das internações por coronavírus, dos óbitos por coronavírus, mas lá na frente a gente também vai ter um impacto da queda de renda, da queda de qualidade de vida dessas pessoas, que vai impactar na saúde da mesma forma. Então, entendendo que é uma situação que temos 2 lados a serem trabalhados, o Minas Consciente vem para suprir exatamente essa questão. Ou seja, a partir de um monitoramento efetivo,
que é feito diariamente, semanalmente, a gente verifica qual é a situação que pode, qual é o nível de atividade econômica que pode acontecer naquele momento. Se estivermos com uma transmissão mais alta, estaremos em onda vermelha, mais restritiva. Se estivermos com um nível intermediário de transmissão, estaremos em onda amarela. E se tivermos com um nível menor de transmissão, estaremos em onda verde. Em qualquer um desses níveis, teremos protocolos rígidos a serem cumpridos, ou seja, uma normalização, como é colocada na pergunta, ela só aconteceria de forma plena após a onda verde. Ou seja, a gente ainda está um pouco distante dessa possibilidade. Mesmo em onda verde, se a gente puder ter todas as atividades econômicas funcionando, elas continuarão com todos os protocolos sanitários, de higiene, de distanciamento necessários para aquele momento. Então, assim, a gente agora tem um novo normal, né? Estamos em onda vermelha, amarela ou verde, estamos com um novo normal. João Pinho. Yasmin Braga, Portal de Notícias Barbacena Mais, ainda pergunta: qual o motivo da mudança de diretriz do Minas Consciente em relação às academias, que são locais que podem ter alto grau de contaminação e que antes não era permitido a abertura delas e agora foi liberado? Bom, Yasmin, como é característica do Plano Minas Consciente, a gente busca aqui uma retomada sempre gradual. E o plano ele tem a prerrogativa de se atualizar conforme a situação se permitir. Então, a gente deu início ao plano lá no dia 28, 29 de abril, colocando as academias e as atividades esportivas em geral no que a gente, o que o pessoal chamou de onda roxa, né? Era uma parte da planilha que segmentava essas atividades, e elas só poderiam voltar a funcionar pós-pandemia. Então, tivemos uma evolução da doença, tivemos um novo momento aqui de platô, a gente entendeu que poderia colocar as academias na onda verde. E aí, há cerca de 15 dias, a gente teve mais uma possibilidade, um outro momento de antecipar algumas atividades econômicas e esportivas, academias, clubes, de uma forma geral, na onda amarela, aplicando protocolos ainda mais restritivos. Ou seja, quando a região estiver na onda amarela, as academias podem funcionar, mas elas vão ter regras de distanciamento, regras de agendamento, de higiene ainda mais restritivas. Então, essa é a ótica do plano. A gente vai de forma gradual, pouco a pouco, permitindo com que atividades econômicas possam voltar a funcionar. Mas duas vertentes são muito importantes no caso das academias. Primeiro, como é característica de todo o Estado, são principalmente empresas de pequeno e médio porte, até principalmente micro e pequeno porte. Ou seja, são empresas que estão muito vulneráveis à crise. Então, quanto mais tempo a gente mantém fechado, é maior a possibilidade de demissões, é maior a possibilidade de falências. Então, é um dado que a gente precisa levar em consideração. Como foi levado em consideração no momento anterior sobre salões de beleza, né? A gente, no primeiro momento, também foi um pouco mais restritivo, fomos monitorando, por conta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as vulnerabilidades dos setores, e aí a gente vai entendendo qual é a melhor postura a ser tomada naquele momento. De qualquer forma, como eu falei, os protocolos estão aí para ser seguidos, eles são restritivos e, principalmente quando a gente estiver em onda amarela, as atividades das academias terão regras mais restritas para funcionamento. O jornalista Pedro Bonenberg, Rádio CBN, pergunta ao secretário adjunto Marcelo Cabral: o Sindicato das Escolas Particulares de Minas entregou ao governo um protocolo criado para a entidade que poderia possibilitar a volta às aulas de forma segura. O governo está analisando esse protocolo? Qual a previsão de retorno sobre o documento enviado? Quando a secretaria avalia que pode ser o momento ideal de retorno às aulas? Pedro, obrigado pela pergunta. Sim, o protocolo foi depositado. Esse grupo, inclusive, esteve também na Secretaria de Estado de Saúde, foi recebido por nós e ontem, na data de ontem, esteve com o grupo executivo. E
esse documento está sendo analisado, é necessário que se observem vários critérios científicos, técnicos, para que se possa dar uma resposta segura. E o governo segue avaliando, está pautado, como dissemos, já havíamos recebido esse grupo, e é importante ressaltar que também a Secretaria de Estado de Educação vem trabalhando em um protocolo, acompanhada aí das orientações da Secretaria de Estado de Saúde, para que se possa dar uma resposta a esse segmento e sempre dialogando como fizemos em relação a outros segmentos. O retorno deste documento, nós esperamos que possamos dar esse retorno rapidamente, no entanto, é necessário que se faça a avaliação baseada em critérios científicos e técnicos e sempre levando em consideração sobre a possibilidade de consequências quanto ao retorno deste segmento. E, ao mencionar, ao você fazer a terceira pergunta, no que se refere o momento ideal para este retorno, é justamente isso que vem sendo avaliado pelo Grupo Executivo, através de orientações que vêm do nosso Centro de Operações de Emergência em Saúde e de posse desses dados que o Comitê Extraordinário, então, possa avaliar para que se dê uma resposta adequada a esse pedido do segmento da educação. A última pergunta do boletim epidemiológico de hoje, secretário adjunto Marcelo Cabral, será do jornalista Rômulo Almeida, do jornal O Tempo. Em que fase do Minas Consciente as escolas do Estado voltariam a funcionar? Quais critérios serão adotados para cada cidade do programa liberar o funcionamento de suas escolas? Quais riscos envolve o retorno às aulas e quais cuidados devem ser tomados por pais, alunos e comunidade escolar? Rômulo, obrigado. As respostas já foram, de certa forma, dadas em relação às perguntas do Pedro, respondidas anteriormente. Essa fase do Minas Consciente ela vai depender daquilo que vier a ser examinado e deliberado nas diversas instâncias. Nas instâncias, são 3 instâncias, aí o Grupo Executivo, o próprio COS e depois o Comitê Extraordinário, para que se dê, então, a resposta adequada a esta primeira pergunta que é feita por você, e isso será, obviamente, publicizado a partir da decisão do Comitê Extraordinário. Os critérios constarão desta decisão e também a depender aí daquilo que se refira à onda em que se enquadrar e a adesão aí das cidades, mas isso, como eu disse, a depender da decisão que vier do Comitê Extraordinário Covid-19. E o que há de novidade em relação às suas perguntas é essa terceira pergunta, e é importante destacar que isso é levado em consideração, os riscos são levados em consideração para a resposta que vier do Comitê Extraordinário, já que, pelo menos em parte, isso se referirá a crianças, um grupo que é de maior dificuldade, digamos assim, para adaptação a esses protocolos, e essas crianças retornam para as casas junto de seus pais e, eventualmente, de seus avós. Então, isso é relevante para a tomada de decisão e isso é objeto também de atenção por parte dos grupos do COS, do Grupo Executivo e do próprio Comitê Extraordinário, para que se tome a decisão, sendo um ponto importante para essa decisão a que nós estamos nos referindo. Agradecemos aos jornalistas que nos enviaram as perguntas e solicitamos ao secretário adjunto de Saúde que faça as considerações finais. Nós estamos vendo uma melhoria nos índices, mas é mais importante, a nosso sentir, nesse momento, que as pessoas não relaxem, não percam a cautela quanto ao distanciamento social, à utilização de máscaras, à higiene, porque é isso que vai, de certa forma,
manter os índices que nós temos, que nós atingimos até agora e que foi feito com grande esforço, inclusive da sociedade mineira. Então, é muito importante que se mantenham esses esforços para que nós possamos caminhar e melhorar cada vez mais. E nós também chamamos a atenção dos senhores para que procurem as informações de forma segura, através da nossa assessoria de comunicação, através dos nossos canais na rede mundial de computadores, seja através do site da saúde ou do próprio governo, saude.mg.gov.br e mg.gov.br, além do link que nós já mencionamos anteriormente, do coronavírus, coronavírus.saude.mg.gov.br, especialmente quanto ao boletim coronavírus.saude.mg.gov.br/boletim, para que tenham acesso às informações que nós passamos hoje. Desejamos uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado, secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e João Pinho, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, por mais um boletim epidemiológico. Nosso agradecimento especial a você, que nos acompanhou pelas redes sociais do Governo de Minas Gerais, através do Instagram e Facebook, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. A todos, uma excelente tarde. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.